Nós vamos falar sobre como se preparar emocionalmente para um processo seletivo. E aí, você já ficou nervoso? Isso já te atrapalhou de alguma forma? Ficar nervoso no processo seletivo é muito comum, mas não é normal. E nem te ajuda. Nem te ajuda a, de fato, externar todas as suas virtudes. Eu vou falar hoje sobre como se preparar emocionalmente para as entrevistas. No último dia, eu acho que no último dia que eu estava lá, no país que a gente estava, né, que era a Itália, nossa, o país mais afetado, Gabriel, pelo coronavírus, a gente estava lá, eu e minha família, e foi muito massa. Nós não passamos pelas áreas de risco, mas enfim, nós estivemos em outros países, em outras regiões, outras cidades, Roma, por exemplo, e tinha muito turista, tá? Enfim, tinha umas cidades que estavam com menos turistas do que o normal, principalmente para uma época de carnaval, como Veneza, por exemplo, que enche lá de turistas, mas tinha muito turista. Enfim, as pessoas não deixaram de viver, os italianos não estavam morrendo lá, ah meu Deus, ninguém sai na rua, não, eles estavam vivendo normal. Claro que o governo precisa tomar algumas medidas em relação ao museu, em relação a estádios, isso é importante, principalmente quando você ainda não domina e você precisa dar uma resposta para a sociedade. Então você evita ali as aglomerações, então sim, alguns museus foram fechados por um tempo, mas depois começaram a ser abertos novamente. O ponto é que no último dia dessa viagem, o meu aluno foi fazer uma entrevista ontem, né? Ele fez uma entrevista ontem, eu acredito que foi ontem. E então na segunda-feira eu fiz uma mentoria individual com ele, né? Uma mentoria individual. E dentro da nossa mentoria individual, todo aluno que faz parte do Propaganda Essencial, quando ele vai fazer uma entrevista, ele foi chamado para uma entrevista, ele me avisa, né? Ele me avisa com antecedência, e a gente já programa uma mentoria de 1 hora e meia que eu vou gastar com ele ali. Como eu estava de férias, né, mesmo de férias, e ele foi chamado para essa entrevista, eu não podia deixar ele na mão. Então simplesmente eu pedi uma licença para minha família por mais ou menos 1 hora e eu me dediquei ali a ele. Tá? E dentro dessa mentoria, um dos pontos que nós abordamos, né, de todos os outros, tirando dúvidas, trazendo o foco do cara, ajustando para o que ele precisa dominar de fato, a essência, como ele deve interagir com os recrutadores, o que é que ele deve falar em cada pergunta, quais são as principais perguntas que vão fazer. Tudo isso ele já vinha bem preparado, ele já vinha bem instruído, né? Ele já tinha praticado os exercícios das aulas online. Só que é o momento da gente tirar todas as outras dúvidas, as mínimas dúvidas. É o momento da gente ajustar aquelas pequenas dobradiças que vão mover a porta ali em direção, que vão abrir as portas em direção à indústria farmacêutica para ele. E uma delas é o nervosismo, tá? E esse aluno, de forma específica, ele tinha mencionado para mim assim, Gabriel, a última entrevista que eu não passei, eu acredito que eu não passei, pelo feedback do recrutador, por nervosismo, porque o nervosismo me fez não ser eu mesmo, não ser natural. Então eu fiquei um pouco robótico, um pouco mecânico. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para superar isso? Como é que a gente faz para não deixar com que o nervosismo me atrapalhe, me faça gaguejar? O recrutador me pergunta A e eu falo B. O recrutador me pergunta uma coisa, eu entendo errado e eu respondo de forma distinta, eu respondo de forma errada, enfim. Eu respondo meio nada a ver, eu fico nervoso, Gabriel, minha mão começa a tremer, eu fico suado, eu falo que eu tô nervoso. Para isso você precisa se preparar emocionalmente. Sim, as suas emoções, elas vão dominar as suas ações. Mesmo que você seja um ser humano mais racional do mundo, você é governado também pelas suas emoções. Sobretudo pelas suas emoções. E aqui eu vou trazer algumas coisas que eu trouxe para esse aluno, tá? De forma bem específica. Eu vou trazer alguns pontos aqui. Todos nós, absolutamente todos nós, vivemos em estados emocionais específicos. Eu e você, nesse exato momento, nós estamos vivendo. Você está no estado emocional específico e eu estou no estado emocional. Eu não briguei com minha esposa, eu estou muito feliz com ela, nós chegamos de viagem ontem, apesar de cansados, mas eu estou muito bem, eu estou alegre, eu descansei bastante com minha família. O estado emocional que eu estou aqui hoje é de entrega, de contribuição. Eu estou no estado emocional de gratidão a Deus. Gratidão pela experiência que eu pude ter com a minha família, gratidão por estar aqui hoje, voltando à minha rotina, que eu gosto tanto, de me dedicar às lives aqui do Carone F, enfim. Então, eu estou no estado emocional de gratidão. Eu estou no estado emocional de gratidão. E esse estado emocional me potencializa. Ele é muito positivo, ele é muito afim da ação, tá? Uma coisa que eu preciso deixar muito claro para você é que sem ação, você não vai ter resultado. Se você não agir na direção dos seus sonhos, você não pode ter ou esperar resultados. Einstein vai dizer isso, né? Tem uma frase atribuída a ele que diz assim, insanidade é você
esperar coisas diferentes se você estiver fazendo as mesmas coisas. Se você está fazendo as mesmas coisas de sempre, você não deve esperar resultados diferentes. Desculpa falar isso, tá? Mas você tem que estar o tempo todo se aprimorando. E nesse exato momento você deve estar em algum estado emocional. Você pode ter brigado com seu cônjuge, você pode estar no estado emocional triste, você pode ter sido demitido há pouco tempo, você pode estar no estado emocional de frustração, de fracasso. Então esses estados emocionais, eles geralmente são o solo para que nós possamos construir as nossas ações. E alguns desses estados emocionais, eles são muito pejorativos no que tange a ação. Eu não quero dizer aqui que uma emoção é negativa ou positiva, tá? No que tange ao estado em si. Porque a tristeza, mesmo sendo facilmente atribuída a um estado negativo, ele pode ser muito positivo, por exemplo. A tristeza pode me gerar contrição, arrependimento, pode gerar reflexão, pode me gerar um aprendizado muito grande. Então a tristeza não é necessariamente um estado emocional ruim ou negativo. Mas ele com certeza é um estado emocional que não potencializa a minha ação. Afinal, imagine você e eu. Você tá triste, eu sempre digo isso pra minha esposa, quando eu brigo com ela, isso acontece, né, em casais, quando eu fico chateado com algumas coisas, ou então a gente discutiu, ou teve uma discussão que não foi tão agradável, não terminou tão bem, geralmente eu perco meu dia, eu fico muito mal. Se eu tenho que gravar uma live do Carone F, eu vou estar aqui um pouco mais cabisbaixo, com menos energia do que eu tô. Quando eu tô grato, quando eu tô bem com minha esposa, caramba, eu chego aqui e eu posso contribuir com vocês de forma pronta, de forma rápida, de forma assertiva, de forma enérgica. Eu sou assim. Então veja que coisa interessante. A tristeza, geralmente, ela suga a nossa energia do que tange a ação. Ela pode ser positiva de um ponto de vista, mas ela é geralmente negativa do ponto de vista da ação. E sem ação, sem resultado. Imagina você tem que fazer 50 ligações para 50 clientes diferentes para você bater a sua meta do dia hoje. Você trabalha com vendas, é só uma hipótese aqui, e você tem que fazer isso. E você está muito triste, você está muito mal, você está ali quase no estado de depressão. Não clínica, mas você está deprimido, você está desanimado. Você consegue fazer 50 ligações com entusiasmo? Será? Claro que não. Você vai estar o quê? Cabisbaixo, seu ombro vai ter reclinado para frente, seu queixo para baixo, seu osso externo apontado para baixo também. Ou seja, emocionalmente você vai estar num estado emocional de frustração, de tristeza, de depressão. E esse estado emocional, ele não é um solo muito fértil para ação. Você vai agir muito menos a menor do que se você estivesse grato ou alegre simplesmente, ou feliz. Percebe isso? Então, entender que a nossa mente funciona através desses estados emocionais e que esses estados emocionais são o solo fértil para eu construir alguma coisa, para eu agir, é muito importante do ponto de vista do controle do nervosismo. A partir de hoje, você não vai conseguir mais desver o que eu estou falando aqui. Você vai saber que você não consegue estar num estado emocional neutro. Você não consegue não estar num estado emocional. Você, assim como eu estou num lugar, eu estou na sala da minha casa, tá? Uma das salas da minha casa. Se eu sair dessa sala da minha casa, eu vou entrar na outra sala. Se eu sair da outra sala, eu posso ir para o quarto, eu posso ir para uma brinquedoteca, eu posso ir para o cinema, eu posso subir as escadas para o quarto. Ou seja, se eu saio de um lugar, eu entro em outro lugar. Não tem outra hipótese, não tem como. Eu estou no meio da floresta amazônica, Gabriel. Se eu sair de um lugar, eu vou entrar em outro. Se eu sair da floresta amazônica, eu vou entrar em outro lugar. Se eu sair de Pernambuco, eu vou entrar em outro estado. Não tem, perceba, não existe não estado. Você sempre está no estado emocional. Eu trouxe essa realidade de local, espacial, para que você entendesse que é assim com as suas emoções. Você não sai de uma emoção, por exemplo, com uma tristeza, para uma emoção que não existe. Não, eu estou sem emoção hoje. Não existe isso. Você tem que sair de um estado emocional de tristeza para um outro estado emocional. Alegria, gratidão, curiosidade, aprendizado, um estado emocional de contentamento, felicidade, enfim, raiva, não sei. Você sempre sai de um estado emocional para outro. É assim que funciona. Gabriel, como é que eu consigo então entender e manipular essas emoções para que eu possa agir massivamente em direção aos meus objetivos? Legal. Você já entendeu que você e eu, nós vivemos em cima de estados emocionais. E nós, nesse exato momento, estamos no estado emocional. E você já entendeu também que você não tem como sair de um estado emocional para algo que não existe, para algo neutro. Você tem que sair de um estado emocional para outro. É assim, como se você saísse de um cômodo da sua casa para outro cômodo. É assim. Você sair de um cômodo, você vai entrar em outro. Você já entendeu isso. E você já entendeu que a tristeza, por exemplo, ou a raiva, geralmente eles não são anabolizantes para a ação.
Eles são catalisadores. Eles vão ali amortecer a sua energia na hora de agir. E quando a gente fala de um processo seletivo ou de conquistar algum sonho, a gente precisa de ação. A gente precisa recrutar energia, ação, de fato. Se você não tiver ação, se você não tiver energia, você não vai conseguir emanar quem você é para os recrutadores. É simples assim. Simples assim. Você não vai conseguir externar para o recrutador tudo que você é, todo o seu potencial. Porque simplesmente você está no estado emocional que não potencializa a sua ação. Entendendo isso, agora eu preciso te dizer uma coisa. Tem uma pesquisadora de Harvard chamada Amy Cody, tá? Tudo isso que a gente está falando, gente, é para te ajudar a controlar o nervosismo. Você está entendendo os fundamentos de que controla a sua mente. Eu prefiro muito mais do que te dar técnicas simplesmente, comportamentos ou habilidades que você deve desenvolver. Eu prefiro 1000 vezes te dar as bases, os princípios, te fazer entender como funciona a sua mente, para que a partir disso, você tendo esses princípios, você possa governar a sua vida. Você possa governar as suas ações. Você possa manipular as suas emoções. Sim, tem como manipular as emoções, Gabriel? Tem. Não, Gabriel, eu sou muito reativo. Aquilo que eu estou sentindo é aquilo que eu estou sentindo e ponto. Não. Eu sempre costumo dizer o seguinte. De vez em quando eu acordo desanimado. Assim como todo ser humano, eu acredito. Muitas vezes sem motivo. Você conhece alguém que acorda desanimado sem motivo, que acorda de mal para a vida? Enfim. Isso às vezes acontece comigo. É uma falha, é um erro. Isso não é normal, mas é comum. E isso pode acontecer com você também. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu acordo desanimado, eu não passo um dia desanimado. Eu não sei o que é passar um dia inteiro desanimado. Eu não sei o que é passar dias desanimados, graças a Deus. O mais próximo que eu já experimentei disso foi o luto, mas apesar da tristeza e da dor, do sofrimento, da perda, isso não inibiu a minha ação, porque ao mesmo tempo eu estava grato por tudo que eu tinha vivido com aquela pessoa, por tudo que eu tinha experimentado naquele período que eu tive para viver com ela, enfim. Então, eu nunca experimentei períodos de tristeza e eu respeito, tá? Se você já experimentou. Mas o que eu quero dizer é que você talvez não sabia o que eu estou trazendo aqui para você hoje. O que eu estou trazendo para você aqui hoje, de forma simples, eu não estou querendo trazer um padrão clínico, tá? Eu não sou psicólogo, eu não sou aqui um pesquisador da mente humana simplesmente, eu sou um curioso, eu sou um estudioso da mente humana. E eu estou pegando aqui bases científicas de outras pessoas que têm muito mais envergadura moral para trazer esse tipo de conteúdo. Mas eu estou tentando ser como um facilitador aqui para você. O que eu estou trazendo aqui para você hoje é a base para você, inclusive, sair de estados de depressão. Eu não estou dizendo que você vai agora abandonar o medicamento ou que você vai abandonar as suas consultas no psiquiatra ou no psicólogo, algo do tipo. Não. Mas essas são as bases para você controlar as suas emoções. Tá? Então, controlando as suas emoções, você sabe que o estado de depressão, o estado de tristeza crônico, ele é um estado emocional, simplesmente emocional. E você perde o prazer, o deleite na vida. Para você controlar o nervosismo, para você controlar aquilo que você é, você precisa entender sobre os estados. Você precisa entender sobre como funciona a mente humana. E tem uma pesquisadora de Harvard que ela revelou numa pesquisa científica, o nome dela é Amy Cody, tá? Ela revelou que a nossa mente humana, ela governa a nossa fisiologia. Mas que o contrário também é verdadeiro. Era natural pensar que, poxa, Gabriel, a minha mente controla a minha fisiologia, controla o meu corpo? Sim. Parece razoável pensar isso. Quando eu estou triste, meus ombros se reclinam, meu osso externo fica apontado para baixo, né, numa declinação, meu queixo também fica cabisbaixo, meus pensamentos ficam mais preto e branco, ficam mais lentos, letárgicos. Quando eu estou triste, é isso que acontece. Se eu fosse um extraterrestre, você tivesse que me descrever como é estar triste, você talvez me daria esse quadro. Você faria assim com o seu corpo, você mudaria a sua fisiologia e você também diria que os seus pensamentos estão mais lentos, eles estão preto e branco, com menos brilho. Geralmente quem está triste pensa dessa maneira. Olha que coisa curiosa. A Amy Cody revelou que o nosso estado fisiológico também muda a nossa mente. Quando você está triunfante, por exemplo, quando sua mente está triunfante, você acabou de conquistar algo, o que é que você faz? O seu corpo fica mais vibrante, seus pensamentos ficam mais acelerados, talvez seus pensamentos fiquem mais brilhosos, com mais cor, você fica entusiasmado, você alarga os seus braços dessa forma na posição do V, né, o V de vitória. Inclusive uma outra pesquisadora também, lá dos Estados Unidos, ela revelou no teste cego, né, ela fez uma pesquisa com crianças cegas de nascença. Quando elas conquistavam alguma coisa, quando elas ganhavam alguma coisa, elas faziam o V de vitória. Aquele mesmo V que você vê, por exemplo, o Usain Bolt fazendo, ou qualquer outro corredor,
Ou quando você vê o Michael Phelps ganhando uma Olimpíada ou ganhando uma medalha de ouro, um nadador, ele faz assim, ele comemora dessa forma. Crianças cegas de nascença que nunca viram esse padrão, elas fazem isso porque é um comportamento cerebral, é um comportamento in natura, é um comportamento humano. É quase que do seu sistema primitivo. Então isso está entranhado em nós. Quando nós triunfamos, nós posicionamos nosso corpo dessa forma. O que a Amy Cody disse, né? Qual foi o grande achado dela? É que ela disse que não apenas a nossa mente manipula ou modifica a nossa fisiologia. A nossa fisiologia, ela manipula a nossa mente. Olha que coisa curiosa. Em menor ou maior grau, ela não destacou, mas ela manipula. Ela fez uma pesquisa, por exemplo, antes de entrevista de emprego. Antes de entrevista de emprego, pessoas que tinham uma postura cabisbaixa ou que ficavam no celular, imagina aqui, tô com o celular. Ficavam no celular, elas mantinham os seus ombros numa posição de tristeza emocional. Como assim, Gabriel? O nosso cérebro ele não distingue o que é presente, passado ou futuro. Ele simplesmente lê o que está acontecendo no meio externo, ou seja, no meu corpo, e ele começa ali a recrutar uma camada, uma quantidade significativa de neurotransmissores, hormônios, algo do tipo. Gente, esse assunto aqui é muito denso, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui o que eu trago no meu treinamento presencial Conversa de Impacto. E eu falo sobre isso na parte que eu mais trato sobre inteligência emocional. Aqui são as bases para a inteligência emocional e eu quero que você domine isso. Porque se você dominar as suas emoções, você vai conseguir dominar o seu nervosismo. E você vai conseguir chegar diante do recrutador com muito mais potencial. Percebe isso? Você vai conseguir revelar para o recrutador quem você de fato é, todo o seu potencial. E eu quero que você faça isso. Então o assunto é um pouco denso mesmo, tá? Mas eu insisto para que você continue aqui comigo, você faça perguntas em relação a isso ou em relação a qualquer outra área da propaganda médica, porque eu vou te responder no final. Então, o nosso corpo, ele libera uma quantidade de testosterona, cortisol, endorfina, serotonina, noradrenalina, são neurotransmissores. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, tá? Ele é o hormônio que libera estresse. Quando você está muito estressado, você libera uma quantidade, notável, uma quantidade significativa de cortisol no seu sangue, na corrente sanguínea. Olha que coisa curiosa. O cortisol, ele pode ser diminuído drasticamente, segundo o que a Amy Cody demonstrou, por 2 minutos de um exercício bem simples que eu vou te ensinar agora. É um exercício que é muito prático e é um exercício fisiológico. Não é um exercício mental necessariamente, é um exercício do seu corpo. O seu cérebro ele não lê presente, passado e futuro. Ele não sabe que você está triste ou que você está alegre ou que simplesmente você está no celular. Ele simplesmente lê o seu corpo e ele libera uma quantidade de hormônios ou de neurotransmissores para isso, com esse fim. Perceba isso. O que eu vou te ensinar agora vai fazer com que você consiga burlar o seu cérebro. Vai fazer com que você consiga simplesmente ultrapassar a barreira de controle do seu cérebro. É isso que eu espero gerar aqui para vocês. Qual é o ponto, né? Qual é o ponto mais específico aqui importante para a gente ressaltar? É que a Amy Cody revelou que antes de uma entrevista de emprego, os candidatos que fizeram parte da pesquisa, que mantinham uma postura ereta, ombros alargados, ou que ficavam numa posição mais de dominância, percebe isso? Quando a pessoa fica assim na cadeira, como se fosse o chefe, coloca os pés em cima da mesa. Quando você ficava numa posição de mais dominância, você tinha uma quantidade significativa de liberação de testosterona, que é o hormônio da presença, o hormônio da performance. Tudo que você precisa fazer dentro de uma entrevista de emprego, diante dos recrutadores, é estar presente para aquele momento. É uma das habilidades mais desejadas pelas empresas. Se você não tem a capacidade de estar presente ali para aquele momento, o recrutador vai entender que você não vai estar presente para realizar as suas metas, por exemplo. Então você precisa entender que existe uma grande função em você demonstrar presença desde já o processo seletivo, desde o recrutamento, desde as entrevistas. E o que é a presença, né, Gabriel? O seu estado de prontidão em responder, de estar atento, de interpretação. O seu estado de responder com energia, de botar brilho nos olhos. Isso é presença. Alargar os seus olhos, sabe? Eu geralmente alargo os meus olhos quando eu estou muito empolgado. E é isso que deve acontecer com você dentro da entrevista de emprego. Você está empolgado. Você quer entrar na indústria. Você quer conquistar aqueles recrutadores. Mas você não está ali para isso simplesmente. Você está ali para mostrar tudo o que você é. Então, dentro desse ambiente de recrutamento, perceba, você precisa dominar a presença. E a testosterona vai te ajudar nisso. Homens e mulheres, se você não sabe, não domina isso, não tem problema nenhum, você não é obrigado a saber disso, produzem testosterona, né? Os homens naturalmente em maior número, em maior quantidade, e as mulheres em menor quantidade. Mas salvaguardando aqui os níveis,
você potencializa ainda mais essa testosterona em ambos, né, sendo desnivelado ou não. Proporcionalmente, você vai elevar o grau de testosterona no seu organismo se você fizer um exercício simples. Manter o seu corpo num grau de dominância. A M-Code diz que se você sorrir por 2 minutos, literalmente, se você passar 2 minutos sorrindo, o seu cérebro ele entende que você não está no estado de alegria, de felicidade. E ele libera mais testosterona e diminui o nível de cortisol. Ele libera mais serotonina e ele diminui o nível de cortisol, que é o hormônio de estresse. Percebe isso? 2 minutos sorrindo. Gabriel, sem motivo? Sem motivo. Ri, libera testosterona e diminui cortisol. Ah, Gabriel, então eu vou colocar um vídeo do Whindersson Nunes antes para eu poder rir. Pode ser. Tudo bem, se você gosta do Whindersson Nunes, você pode sorrir de repente com o Whindersson Nunes ou algo do tipo. Só que perceba, ele não está dizendo, a M-Code não diz que você tem que passar o dia assistindo o Whindersson Nunes, tá? São 2 minutos. 2 minutos de sorriso constante. Literalmente, se você tiver motivo ou não, você pode ficar sorrindo, é meio louco, né? Por favor, não faça isso lá quando você estiver na sala de espera da entrevista, senão vão pensar que você é louco, tá? Faz isso antes. Então é o seguinte, perceba aqui. A gente precisa entender isso. Eu estava falando sobre os níveis de testosterona, não é isso? Então, os seus ombros alargados, o seu sorriso, só esse movimento da sua face, né, movimentando mais de 46 músculos da sua face, você vai estar trazendo uma liberação gigantesca de testosterona e diminuindo o seu grau de cortisol. Foi isso que a M-Code comprovou. Perceba, quando você coloca o seu corpo num estado de alerta, de prontidão, de triunfo, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro está lendo o seguinte, opa, ele está triunfando lá fora. Eu não sei o que está acontecendo. Gabriel, mas se eu fizer isso sem motivo nenhum, eu simplesmente fizer assim, comemorar, celebrar, se eu fizer isso no banho, antes de ir para a entrevista, vai funcionar? Claro que vai. O seu cérebro ele não vai entender que você está conquistando a medalha de ouro das Olimpíadas ou não. Ele simplesmente vai ler o seu corpo e ele vai dizer, opa, tem alguma coisa acontecendo no meio externo, tem alguma coisa acontecendo lá fora, ele deve estar triunfando, então libera mais testosterona, diminui o cortisol, diminui o estresse, aumenta a presença dele. Percebe isso? Agora, se você fica, antes de uma entrevista de emprego, a M-Code disse isso, tá? Mexendo no celular, simplesmente essa postura de mexer no celular aqui. Seus ombros estão reclinados, seu osso externo está declinado, seu queixo está apontando para baixo. Você simplesmente está liberando mais cortisol na sua corrente sanguínea. Percebe? Olha que louco, né? Só essa postura, porque essa é a postura da tristeza. Essa é a postura de quando você está triste. Essa é a postura de quando você está cabisbaixo. Beleza, Gabriel, não estou triste, levantei, fui lá fazer entrevista, tudo bem. Você pode ter presença? Você pode ter performance? Pode. Só que você poderia ter muito mais se você tivesse observado esses exercícios simples, de 2 minutos. São simples exercícios de 2 minutos. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O melhor estado para gerar ação, o melhor estado emocional para gerar ação não é tristeza, não é alegria, não é raiva, não é, enfim, euforia. O melhor estado para gerar ação é a gratidão. Quando você está grato, você tem vontade de agir. Você tem vontade de contribuir com as pessoas, você tem vontade de ambicionar novos sonhos para sua família, você tem vontade de entregar mais. Isso que eu estou ensinando para vocês vai servir não apenas para entrevista de emprego, tá? Isso para a sua carreira profissional como um todo. Hoje você pode mudar a sua realidade profissional. Hoje você pode mudar o seu dia de trabalho se você fizer esses exercícios. Simples. Se você entender estados emocionais simples, Gabriel, então quer dizer que o estado emocional da gratidão, ele potencializa a minha ação em direção ao meu objetivo? Sim. Se você tem o objetivo de vender, sei lá, 30 mil esse mês, você tem esse objetivo de vender 30 mil, é a sua meta no trabalho, e você está grato, você vai recrutar muito mais ação, muito mais ações para chegar nos 30 mil na sua meta, do que se você estivesse simplesmente triste, ou descontente, ou reclamando. O pior estado emocional para você construir algo, para você agir, é a reclamação, o estado de frustração, o estado de vitimismo. Esse é o pior. Qual é o melhor? O estado de autorresponsabilidade, de gratidão. Se eu tô grato, eu quero potencializar, eu quero agir, eu quero contribuir com as pessoas. Porque eu tô grato. Onde existe gratidão, não coexistem no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo instante, tristeza, medo, raiva ou dor. Esses estados emocionais aqui não coexistem quando você coloca gratidão. Então, se você tivesse com esses 4 estados ao mesmo tempo, e eles coexistem, tá? E você colocasse gratidão, esses simplesmente iam ser como... Você já viu o óleo? Quando você coloca uma gota de detergente, como é que o óleo faz? É mais ou menos isso. O que vai acontecer com suas emoções negativas do ponto de vista da ação.
Essas emoções negativas elas vão se dissipar como o óleo se dissipa com uma gota de detergente, simplesmente porque você colocou gratidão. E onde há gratidão, não há tristeza, medo, dor ou reclamação. Não há. Percebe? Quando você está grato, você está contente, você quer contribuir com as pessoas, você quer contribuir com o mundo, você quer agir massivamente, você quer sair e levantar da cama, porque você está grato por aquele dia. Você está grato por ter acordado mais um dia para amar sua família, para cuidar deles. Você está grato por poder trabalhar no seu trabalho atual, mesmo que você não goste tanto dele, mas você está grato. Então você vai trabalhar com muito mais diligência, com muito mais foco. Percebe isso? Você libera muito mais testosterona quando você está grato. E tem duas coisas que você precisa saber, tá? Quais são os dois principais insumos do nosso corpo? Os dois principais insumos, eu vou te dizer. Cada célula do nosso corpo, cada célula, só no nosso cérebro, você tem cerca de 86 bilhões de células cerebrais, que são os neurônios. Olha quantos mais você tem em todo o seu corpo. Cada célula do nosso corpo é um organismo vivo. Dentro da célula, você tem um DNA, você tem mitocôndrias, você tem todo um organismo vivo ali. E tem dois insumos que eu e você precisamos prover para as nossas células. Esses dois insumos são oxigênio e água. O2 e H2O. Simples assim. Oxigênio e água. E eu te pergunto, faz quanto tempo que você não oxigena deliberadamente e intensamente o seu cérebro, as células do seu cérebro? Como é que eu vou fazer isso, Gabriel? Respirando profundamente. Eu te pergunto, faz mais de um mês que você não respira profundamente? Percebe como a gente fracassa com a nossa própria máquina, com o nosso próprio corpo? A gente falha em coisas básicas, está ao seu alcance. Respirar profundamente, talvez alguns de vocês agora, nesse exato momento, já respiraram profundamente, só porque eu falei isso. Ah, Gabriel, eu lembro que faz mais de um mês, mas eu e você, nós precisamos respirar profundamente. Prover para as células do nosso corpo todo o insumo que eles precisam. Oxigênio e água, ou seja, mantenha-se hidratado, literalmente mantenha-se hidratado. Eu me empolguei, até derramei aqui. Quando você se mantém hidratado, você se mantém concentrado. Você sabia que pessoas desidratadas, elas perdem concentração? Então, eu não estou dizendo que uma pessoa que é muito boa no processo seletivo não vai ganhar de você, mesmo que ela esteja desidratada, ou mesmo que ela não tenha feito a posição de poder e você tenha feito. Mas o que eu quero dizer é que essa pessoa ganharia com uma diferença muito maior se ela, por exemplo, tivesse hidratada e tivesse feito a posição de poder, a posição de triunfo, o sorriso no rosto durante 2 minutos durante o seu dia, as respirações profundas, percebe isso? Então todas essas ferramentas, eu te dei aqui o sorriso durante 2 minutos, eu te dei aqui a posição de triunfo, a posição de poder, ombros alargados, isso vai liberar mais testosterona, vai diminuir o cortisol no seu corpo. E eu te dei aqui a consciência dos estados emocionais, de que você precisa estar no estado emocional da gratidão para gerar mais ação. E depois eu te disse o que era necessário para você prover o suficiente para o seu corpo, para as células do seu corpo. E essas células, sejam cerebrais, neurônios ou do todo o seu corpo, precisam de oxigênio e de água. Então você precisa se manter hidratado, você vai se manter mais concentrado quando você estiver hidratado e você precisa manter o nível de oxigênio nas suas células em alta. Para isso você precisa respirar profundamente, talvez a cada hora, percebe isso? Você faz um exercício talvez de 5 respirações profundas ou de 10 respirações profundas a cada hora. Isso vai potencializar em muito o seu grau de ação. Eu quero que você faça esse teste e de repente depois venha lá no meu direct e comente comigo. Gabriel, isso aconteceu, velho. Caramba, eu fiz o que você disse, eu fiz aqueles 4 exercícios, eu posicionei minha mente na gratidão, eu fiz a posição de poder, eu botei um sorriso no rosto durante 2 minutos sem motivo nenhum, eu respirei profundamente a cada hora 10 vezes, eu me mantive hidratado e eu percebi que o meu desempenho no trabalho foi muito maior. Eu quero que você prove isso, eu quero que você teste isso. E quando você testar isso no seu trabalho, você vai entender que quando você for para a entrevista de emprego, diante dos recrutadores da indústria farmacêutica, você vai ter essa mesma capacidade de dominar as suas emoções. Então a dominância das emoções vai muito além de você, olha, faz um exercício de antes de falar, um exercício vocal, ou então tenta, enfim, tem vários exercícios que eu podia te dar. Eu sou um professor de oratória, tenho mais de 5.000 alunos no curso de oratória básico, percebe? Tem um exercício muito simples que pode facilitar a sua dicção, por exemplo. Você comer uma maçã antes, 30 minutos antes da entrevista. Isso vai fazer com que você, a maçã tenha uma capacidade de distingente, então ela deixa a saliva um pouco mais fina. Isso faz com que você consiga mexer, manipular um pouco melhor a sua mandíbula e você consiga gesticular mais as palavras. Isso é importante para a sua dicção. Que ótimo! É uma dica, comer uma maçã, não tomar café, não comer chocolate, são coisas que vão deixar a sua saliva espessa.
vai dificultar a sua dicção. Então, eu, por exemplo, estou sentindo dificuldade agora, já passei mais de 1 hora fazendo live no outro canal e agora a gente está aqui e eu estou com dificuldade de falar. Era bom que eu tivesse uma maçã aqui agora, porque a maçã ia trazer uma capacidade distingente e ia facilitar a maneira como eu falo. Então, são dicas, estratégias que são importantes, vão te ajudar no nervosismo? Não necessariamente. O que é que vai te ajudar no nervosismo? Essas 4 coisas que eu disse. 4 coisas. Posição de poder, a M-Code, a sua posição de poder, o seu corpo manipula as suas emoções. Por quê? Ele vai manipular o seu cérebro vai liberar uma quantidade de neurotransmissores e hormônios que são distintos, que são maiores, que são favoráveis à ação. Então você precisa entender a posição de poder, você precisa entender que o sorriso vai gerar mais testosterona e vai diminuir o cortisol. Você precisa entender estados emocionais, o estado emocional que mais vai potencializar a sua ação é a gratidão. Então põe a sua mente em gratidão. Agradeça a Deus, velho, por tudo. Passe 10 minutos de repente só agradecendo. Você vai posicionar sua mente no estado emocional de gratidão. E você precisa prover para suas células, para as células do seu corpo, oxigênio e água. São esses 4 fundamentos, esses 4 princípios que vão governar a maneira como você lida com as suas emoções no seu dia a dia, no seu trabalho ou no entrevista de emprego. Beleza? Então é isso. Foram essas as dicas, as estratégias que eu tinha para passar para vocês. Como ninguém colocou alguma dúvida aí, Jussiano, valeu. A galera toda entrou, participou bastante. Mandaram aceno aí, mas não mandaram dúvidas. Então, como vocês não mandaram dúvidas, fiquem atentos, porque amanhã a gente volta às 7h30, 7h40 para aqui, para mais uma live do Carona IF, beleza? A live onde eu te dou uma carona em direção à indústria farmacêutica. Nessa live de hoje a gente viu como dominar os estados emocionais, como controlar o nervosismo na hora de uma entrevista de emprego. Como? 4 fundamentos. Posição de poder, sorriso, estados emocionais, estado emocional da gratidão e, sobretudo, respiração e hidratação. Beleza? Galera, é isso. Uli, obrigado, tá? Também por ter participado. Espero que tenha ajudado vocês. Esse vídeo, se Deus quiser, vai estar hoje disponível lá no canal do YouTube. Você pode pegar, você pode assistir novamente, você pode anotar as principais dicas para você. E você pode também compartilhar com alguns amigos que de repente têm esse mesmo objetivo de entrar na indústria farmacêutica. Ou até não, né? Essa live de hoje, eu acho que foi até importante para qualquer ser humano que precisa controlar um pouco mais, ter um pouco mais de inteligência emocional e controlar um pouco mais o nervosismo para algumas situações. Beleza? É isso, galera. Cheiro no coração. Tamo junto. Agora a gente vai botar pra moer. Beleza? Bom trabalho pra vocês. Espero que vocês batam suas metas e que você não perca de vista o seu sonho de entrar na indústria farmacêutica. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu espero continuar contribuindo com você. Valeu? Grande abraço, é isso. Tamo junto. Valeu!